lojistas do Boulevard Shopping. Eu sou Sara Elidio e tive a honra de participar com vocês da abertura desse Natal encantador. Como prometido, hoje eu vou gravar para vocês o resumo final da nossa palestra. E eu vou trazer aqui para vocês as 5 dicas que eu trouxe para você encantar e vender mais através do método Disney neste Natal de 2023. Vou compartilhar minha tela aqui, só pegar ela aqui. Bem, quem não me conhece ainda, como eu disse, eu sou Sara Elidio. Aguardo, inclusive, vocês lá no meu Instagram ou aqui no canal do YouTube. Sempre eu trago dicas, informações sobre o ambiente, sobre o shopping center e como vender mais. Tanto você, lojista, vendedor, quanto quem trabalha realmente no shopping center, tá? Quem tiver interesse, eu tenho um e-book especial de Natal, é só você fazer um stories, me marcar, Sara Elidio, E-L-Y-D-I-O, no seu Instagram, que eu vou repostar, e aí você ganha esse e-book. Mas vamos lá para o que a gente está, para o que nós viemos, para falar de fato das 5 estratégias da Disney. Como eu comentei, eu sempre trago muito sobre shopping, sobre o cliente do shopping, mas muito no viés de estratégia. E o que eu gosto de trazer da Disney é que a Disney tem uma estratégia, que é a estratégia da gestologia, né? Gestology em inglês, ou como algumas pessoas traduziram aqui para o Brasil, da clientologia, que é, de fato, colocar o cliente sempre em primeiro lugar. Mas parece tão óbvio, tão lógico. No entanto, para eu colocar o cliente em primeiro lugar, tem algumas estratégias. Só fazendo um resumo da palestra, o estratégia é de fato dizer não para um monte de ótimas ideias, eu saber onde eu quero chegar e ter clareza disso. Estratégia não significa que eu vou travar o meu negócio, que eu vou me travar, mas significa que em um mundo que a gente vive hoje, um mundo urbano que a gente fala, cheio de opções, cheio de coisas, eu consigo escolher aquilo que vai me trazer mais resultado de acordo com a minha estratégia, tá? Então, hoje o meu viés aqui, a palestra toda foi muito nesse viés, mas esse vídeo, ele é muito nesta linha de eu poder explicar para vocês, de fato, com um olhar mais estratégico, tá? Então, o primeiro ponto aqui, deixa eu passar o slide aqui, que eu tenho que passar com o meu mouse, conheça o seu cliente. E aqui vocês vão falar para mim, Sara, mas isso é tão lógico, eu tenho que conhecer o cliente. Não é tão lógico assim. Seguindo a estratégia da clientologia, quando eu falo em conhecer o cliente, eu não falo só conhecê-lo de uma forma rasa ou de uma forma falso profundo, que eu gosto de falar. A Disney, ela elenca 4 pontos para você conhecer o cliente. Tá? Então, primeiro, até vou olhar aqui a minha folhinha, de fato, Carlos, corta esse pedaço, tá? Então, primeiro, corta esse pedaço também. 1, 2, 3 e... A Disney, ela elenca 4 pontos para você, de fato, conhecer o cliente. O primeiro ponto é você entender as necessidades desse cliente. Então, eu vou trazer aqui 2 exemplos. Disney e shopping. Qual a necessidade? Vamos supor que se você que está me assistindo tem uma loja. Vou dar um exemplo aqui de chocolate, tá? Da Milkland, inclusive. Qual a necessidade que esse cliente tem ao comprar um chocolate? A necessidade, às vezes, pode ser simplesmente saciar o desejo pelo açúcar, saciar o desejo pelo chocolate. Essa é a necessidade básica. A necessidade de uma pessoa comprar uma roupa, se vestir, né? A necessidade de eu ir para a Disney, a necessidade de férias. Essas são as necessidades, o ponto mais básico. Se eu vou para esse ponto mais básico, o que acontece? Se vestir, por exemplo, eu posso me vestir com um saco de arroz que eu estou vestida. Existe outra coisa que é um pilar além da necessidade, que é o que eles chamam de desejo. Qual é o desejo do
cliente ao consumir um chocolate. Esse desejo pode ser o desejo de autoindulgência, pode ser o desejo de acalmar, pode ser que ele tenha, como eu, uma ansiedade que só resolve com chocolate. No caso da Disney, pode ser o desejo de memórias afetivas, o desejo de ser o melhor pai, a melhor mãe do mundo ao levar meu filho para a Disney, o desejo de conhecer a princesa, a roupa. Qual é o desejo ao comprar a roupa na sua loja? Pode ser o desejo de eu parecer mais jovem, mais velha, mais atraente. Qual é o desejo que o seu cliente tem ao entrar na sua loja? Qual o desejo que você espera gerar com os seus produtos? O terceiro passo é o estereótipo. Qual estereótipo esse cliente tem da tua loja? Ah, ele tem o estereótipo que é uma loja cara, que é uma loja barata, no Quilândia, que são chocolates de qualidade vindo exportados. A Disney. Eles acham que a Disney é sempre um lugar seguro, um lugar limpo. Nessa linha, eu preciso manter a minha loja, o meu negócio, alinhado com o estereótipo que o meu cliente acha. Porque senão existe uma dissonância do que eu falo que eu sou e do que eu realmente sou. E tudo que é dissonante, gente, não vai. Isso é posicionamento, tá? Posicionamento e é muito sobre isso. Uma vez eu vou contar uma história que eu nem trouxe na palestra, mas um dos primeiros trabalhos eu comecei a fazer promotoria, tá? E eu vendia shampoo. Shampoo ruim, inclusive. Não fiquei nem um mês que era tão ruim que eu falei, não tenho coragem. Mas eu lembro que eu tinha o cabelo muito cacheado, muito cheio de frizz, né? Naquela época não tinha tantos produtos para frizz como existe hoje. Então, se eu não lavava o cabelo, ele estava todo cheio de frizz. E um dia não deu tempo, eu fui com o cabelo limpo, mas com frizz, que eu tinha que molhar. Eu lembro que eu fui vender um shampoo e a moça olhou para mim, olhou para o meu cabelo, olhou para mim, olhou para o meu cabelo e não comprou. Naquele dia eu me toquei. O que ela espera? Se eu vendo esse shampoo, se eu vendo uma roupa que vai me deixar, que eu prometo para a mulher mais bonita, Havaianas. Havaianas, nesse ano, quando eles foram na NRF, o CEO, ele foi, óbvio, ele não foi de Havaiana porque estava muito frio, então, né, não tinha como ele estar de Havaiana, que daí também seria algo só assim, incoerente, tá? Quando eu falo de estereótipo aqui, é para você ainda manter a coerência, não precisa ser incoerente. Por exemplo, em Nova York, menos 5 graus, o CEO de Havaianas. É lógico que ele não estaria de Havaianas, porque estava frio pra caramba. Mas todos os CEOs de terno, gravata, e ele estava muito mood havaiano. Então, ele estava com uma camiseta, com uma bossa do Rio de Janeiro, calça jeans. Sobre isso o estereótipo, porque de fato, o que eu espero do CEO da Havaiana? Eu espero que a CEO da Renner, por exemplo, esteja usando Zara. É muito sobre isso, tá, gente? Quando a gente fala de estereótipo. E por último, qual é a emoção? Qual é a emoção que você espera que seu cliente gere dentro da loja? Na Disney, por exemplo, é uma emoção de empolgação, uma emoção de alegria. E aí eu vou transformar o lugar, as pessoas que trabalham comigo sem emoção, sem alegria. Qual emoção você espera gerar no seu cliente ao comprar a roupa? Quando você conhece de fato esses 4 níveis do seu cliente, você pode falar que você de fato conhece o cliente. E aí fica muito fácil a gente passar para cá, deixa eu passar aqui no slide, que é muito sobre isso, a zona de indiferença, a zona de aflição e a zona de rejeição. Quando de fato conheço o meu cliente, baseado nesses 4 pilares, eu consigo transpor o meu cliente dessa zona de indiferença, que ele me troca por uma blusa. Ah, eu quero uma blusa preta. Vou dar um exemplo aqui de moda que para mim é mais fácil. Eu quero uma blusa preta. Eu posso comprar uma blusa preta na loja A ou na loja B. A loja A, a blusa custa R$ 50. Na B, ela custa R$ 80 e na C, ela custa R$ 1.000. O que me faz comprar na A, na B ou na C? Se eu estiver aqui na zona de indiferença, às vezes só o preço, às vezes a primeira loja que eu vi, às vezes o ponto.
Mas notem que eu não consigo transpor o meu cliente acima disso. Quando eu vou para a zona de rejeição, que eu nem conheço o cliente, eu nem sei o que eu quero, ele, a partir daquele momento, ele para de me... Ele, além de não me querer, ele começa a falar mal de mim. Só que se eu trago ele para a zona de afeição, eu posso cobrar o dobro do preço. Às vezes não é esse o empecilho. Eu posso mudar o meu ponto, eu posso estar no L1 do shopping para o L3, o cliente vai comigo, porque eu trouxe ele da zona de diferença para a zona de afeição. E como eu trago na zona de afeição, esses 4 pontos. Conhecendo bem as necessidades, os desejos, os estereótipos e as emoções desse cliente. 4 pontos principais. Eu trouxe um vídeo para vocês, eu vou colocar aqui também, né, que na palestra eu coloquei, vale colocar aqui no vídeo. Não sei se está com som. Exatamente, deixa eu só reconectar aqui meu microfone. Exatamente sobre isso, que é conhecer o cliente, né? O cliente às vezes fala algo, eu entendo outra coisa, e aí não adianta nada. Bem, o próximo passo, deixa eu passar aqui, é de fato que eu só me relaciono com quem eu conheço, tá, gente? E olha como a Disney faz, olha que encantamento. Ela conhece tão bem o cliente dela que ela trabalha algo que eu particularmente gosto muito, sempre trago nas minhas palestras e treinamentos sobre tendências, que é o localismo. Ela pensa global, mas ela age local. Olha aqui, aqui é o filme da Zootopia. Esse é o exemplo, que é o âncora da televisão dando uma notícia, e em cada país eles mudam. Então, no Brasil é a onça pintada, na China é o panda. Não teria lógica eu colocar um panda como âncora de um noticiário no Brasil. Podia até ter lógica, né? É desenho animado, não tem lógica animais falando, mas esses são os pequenos cuidados. Eu conheço o público brasileiro, eu sei que lá o animal que eles, né, é o animal brasileiro mesmo, é a onça pintada. Eu sei que na China é o panda. Então é muito sobre isso. 2, pessoal, não foque no problema e sim na solução. O Walt Disney, ele faliu 6 vezes. Sim, 6 vezes. E ele recebeu não 322 vezes agora, se eu não me engano, o número exato, tá? Mas foi mais de 300 vezes. Imagina se ele tivesse parado. Imagina se eu olho o problema. O problema é que a pessoa... Eu vou trazer um exemplo que eu adoro, num treinamento que eu dei, uma empresa, uma loja de lingerie muito conhecida. A franqueada levou todo mundo a assistir. E uma das vendedoras contou essa história para mim. Quando eu trouxe esse ponto, ela me contou e eu achei muito bacana. Ela falou assim, Sara, teve uma senhora que foi na loja e nada ficava bom. Primeiro ela chegou querendo uma lingerie de um vermelha. Ela achou chumente. Aí ela pediu uma branca. Ela achou muito simples. Aí ela foi para bege. Nada ela gostava. E ela quis experimentar. E ela não sabia se ela queria uma lingerie grande, uma lingerie pequena. Qual é o problema? Nossa, uma cliente indecisa. Mas ao invés de ela olhar essa cliente, ai, que cliente indecisa chata, ela resolveu focar na solução. Ela resolveu ver qual era, por que daí volta também nos 4 pilares. E ela contou, né? Ela falou assim, tá vendo que você está muito indecisa. Quer me contar qual é a ocasião? Quem sabe eu consigo te ajudar melhor? E ela contou, eu me casei com o meu primeiro, né, o primeiro homem da minha vida foi meu marido, por mais de 30 anos, e ele faleceu, fiquei viúva. Hoje eu vou sair pela primeira vez, né? Já estou aqui fazendo, namorando essa pessoa online, conheci ela e hoje a gente vai sair pela primeira vez. Eu não sei nem o que vestir. Olha que maravilha. Aí ela ajudou, falou, então vamos lá, em vez da gente focar nisso, vamos procurar uma coisa que seja mais híbrida, tal, tal, tal. Ela falou, Sara, hoje ela é minha maior cliente. E ela não vai só ela leva Deus e o mundo lá para comprar. É sobre isso. Eu não vou olhar aquele passo tipo, nossa, que mulher chata, nossa, que cliente chata, que
eu vou olhar o ponto muito positivo. E, gente, só um parênteses aqui. Por que eu falo muito sobre cliente, trago muito mulher? Porque eu não sei se vocês sabem esse dado, mas 87% de quem efetua a compra no Brasil são mulheres, tá? Então, tem até um livro que eu estou lendo sobre varejo, e ele fala, eu vou tratar sempre o consumidor como a consumidora, porque é o certo, já que é a maioria que faz, de fato, efetiva a compra final. Voltando agora. Essa frase do Disney eu adoro, né? Decidir não esperar as oportunidades, assim buscá-las. Decidir ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. E é isso que eu espero para vocês. Terceiro ponto, seja um eterno questionador. A Disney, ela é uma eterna questionadora e ela sempre se pergunta como pode ficar melhor. Para eu gravar esse vídeo aqui. Gente, eu fiz o vídeo, eu olhei e falei, não tá bagunçada. Aí eu tenho uma parte de baixo da minha casa, ficou escuro. Eu vou falar de Disney, eu vou falar de alegria. Tem como eu fazer um ambiente escuro quando eu trago meus conteúdos de estratégia? É isso. Será que tá bom? Será que você, lojista, que tá aí no shopping já, todo dia, né, num lugar fechado, você vai querer me ver num lugar fechado também? Então, se questione. Seja um eterno questionador. E olha isso, gente. Conta-se que quando o Walt Disney fez a Disneylândia, né, que foi o primeiro parque lá na Califórnia, depois ele começou a construção do Walt Disney World, que ele nem chegou a viver, pronto, ele morreu 5 anos antes, ele andava de joelhos. E por quê? Porque ele queria ver na altura das crianças. Então, se você olhar na Disney, não existe secas, não existe nada acima da altura de uma criança, né, de uma idade de uma criança média. E aí se questionava, será que isso está bom? Outra coisa que eu adorei, que eu trouxe de exemplo, é que a Disney, eles têm esses corredores subterrâneos, esses túneis subterrâneos, porque os personagens, eles estão lá no show deles, então eu não posso ver o Mickey, imagine eu ver o Mickey com a cabeça, né? Quando eu fazia meet and greet nos shoppings, quando eu trabalhava com shopping, né, quando eu era gerente, quando a gente fazia meet and greet, que era trazer os personagens para se encontrar com o público, era uma coisa louca, a gente nem sabia quem era o Mickey, a gente era proibido de saber o nome do Mickey, então eu tinha que pedir, fazer o intermédio da compra da passagem por uma agência, porque eu não podia saber quem era, para não perder a magia, né? Para não perder a essência. O Mickey tinha até coisas exatas para comer. Assim, o Mickey come a barrinha de cereal tal. E não era por conta do ator, era por conta da dieta do Mickey para, de fato, questão de... Eles tinham tudo grande certo para passar, porque imagina, se eu tô com o Mickey e tá aqui com cheiro de, sei lá, Axeman, o outro tá com cheiro de Malbec, sou ótima de nome de perfume masculino, né? Então é muito sobre isso. Aqui é a Main Street deles, né? Atrás da Main Street é uma cidade, então tem farmácia, tem banco, tem restaurantes, porque os membros do elenco é igual Papai Noel. Eu não posso chegar na praça de alimentação e dar de cara com o Papai Noel comendo um cheeseburger. E a magia? Né? Então, é muito sobre isso, sobre não criar, não cortar essa magia. Eu chego numa loja, outro dia eu fui numa loja bem bacana e ela me ofereceu água, eu pedi água, ela me ofereceu água no copinho de plástico. Será que combina com a loja? E a loja tem toda uma pegada sustentável, e aí eu falei, putz, copinho de plástico? Então, seja um eterno questionador, tá? O quarto e penúltimo ponto é gere um sentimento afetivo, cria um vínculo com seu cliente. Aqui tem outro vídeo que eu não vou passar, e esse daí, ó, quando eu voltar e para um treinamento, eu espero ver vocês. Mas é sobre isso, uma pessoa que faz vários elogios para todo mundo. Isso cria um vínculo afetivo. Então, eu vou falar o seguinte para você: dá um pause nesse vídeo, olha para a pessoa que está do seu lado, faz um elogio para ela, veja como ela se sente, veja como ela sorri para você. Você vai ver a diferença que isso faz. Sorria e olhe para o seu cliente. Olhe de verdade, não só, tá, tô vendo. Tão difícil hoje em dia a gente parar para olhar, né? Então, é muito sobre isso, criar um vínculo afetivo. Eu adoro essa frase também da Disney, que ele fala o seguinte: nós não colocamos pessoas na Disney, nós colocamos a Disney nas pessoas. E isso, de fato, é só possível dando prioridade máxima ao cliente, quando ele fala cliente, ao ser humano. Porque, gente,
Negócios são sobre pessoas, redes sociais são sobre pessoas, e pessoas, elas se conectam a pessoas. Então, se conecte de verdade. Pensa que esse cliente está levando as emoções. Como eu falei, né? Ele está levando os desejos e não só as necessidades. Tenha atenção aos fazer para ficar melhor. O que eu posso fazer para significar mais? São pequenos detalhes. Então, quem foi na palestra ganhou um pingente. Ai, que eu não estou com medo, devia estar, peço desculpa. Mas um pingente do Mickey dourado, de ouro, banhado. É um detalhe, mas eu tenho certeza que você aí já deve ter visto alguém mudando shopping com esse pingente do Mickey. Que é pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Aqui, né, um exemplo de detalhe, é o bueiro da Disney. Olha o que eles têm. É o desenho do Mickey. Né? Eles falam que eles têm muito sobre isso. Take 5 minutes. Pegue 5 minutos do seu dia e encante alguém com um detalhe. Né? Faça algo surpreendente. Tire os atritos do processo. Então, agora nessa época do final do ano, olha tudo da loja. Eu gosto muito dessa história de uma loja que eu fui no Sul e eles colocaram uma calculadora para o pessoal calcular o desconto. Ele falou, não deu tempo de eu fazer todas as etiquetas, então a gente colocou uma calculadora e ensinou como calcular. Mas é isso, tire todas as dificuldades. Cheguei na loja, época de Natal, a loja vai estar cheia. Será que eu preciso deixar tudo? Será que eu não tiro um pouco? Ah, mas isso daqui vende muito no inverno. Será que é necessário? O Pix, eu recebo via Pix. Se você não recebe, pessoal, isso, se você trabalha para uma loja que não recebe, já falo já, corre lá, porque o Pix é um dos meios de pagamentos mais feitos hoje no Brasil. Mas cadê o QR Code? Gere menos atrito. Como que eu posso facilitar a vida do meu cliente? E por último, gente, isso é das expectativas, né? Aqui eu tenho uma história que eu gosto muito, que eu contei, que eu acho que eu vou até pedir para colocar o vídeo, mas é sobre uma experiência que eu tive numa doceria aqui na minha cidade, em Limeira, chama Giralda. E essa doceria, ela é aquelas docerias de fila, né? Então a gente foi uma quinta-feira, não era a minha necessidade, não era comer um doce, eu tinha um desejo de criar momentos para os meus filhos. Era uma semana que eu tinha ficado quase o mês todo fora, então, e eu ia ficar mais um final de semana fora, eu deixei eles faltarem, esse era o meu desejo. E eu tinha um estereótipo desse lugar, que tinha uns doces maravilhosos, então a gente foi. E eu queria uma emoção de realmente, né, ser a mãe legal. E nesse ser a mãe legal, a gente foi pegando doce, pegando doce, pegando doce. Chegou na hora de pagar, tinha brigadeiros por R$ 4, R$ 3. E a Rubi começou, eu quero brigadeiro, eu quero brigadeiro. E eu queria ser a mãe legal, mas tem limites, né? Quem é mãe sabe. Falei, não, gente, a gente já tá aqui com 3 tortas. Ela pegou macarrão, que ela falou, eu quero aquele hambúrguer de morango. E eu falei, chega, brigadeiro já é o limite. A moça do caixa, vendo aquela cena, ela deu o brigadeiro para a Rubi. O Raul ficou quietinho, olhando no canto, ela deu um para o Raul também. Eu achei o máximo. Eu falei, como assim? Ela falou, várias mães passam exatamente por isso. Várias mães, se bobear, né, têm essa necessidade de agradar os filhos, com o desejo de ser uma mãe legal, gerar bons momentos, tem aquela ideia que lá vai ser um lugar agradável, gostoso, e quer sair feliz. E chega na hora H, a mãe tem que ser a chata de falar não. Falou, não, várias pessoas. Então, eles dão esse brigadeiro, né, para não me deixar mentir meus dois lindos aqui. Tem um outro vídeo que eu também não vou passar, vou pedir para vocês depois, eu vou soltar esse vídeo depois, porque ele é um pouquinho longo, mas é sobre isso, sobre olhar para o lado, sobre se conectar, sobre ver o que está ao seu redor. É muito isso que a Disney faz, é muito isso a estratégia deles, né, esses 5 pontos. Eu trago isso muito para a minha vida, não só a Disney, né? Eu acho que a Disney faz isso muito bem. Lego, né? Tem uma palestra só sobre a forma que a Lego efetuar o Lego. Mas é muito sobre isso. E é sobre, eu tenho certeza que vocês vão fazer. O shopping está fazendo, que eu deixei o shopping aí, eu fiquei abismada como o shopping é maravilhoso.
né? Colocando-se sempre no lugar do cliente. E é isso, pessoal. A chave para transformar seus sonhos em realidade, para transformar as suas vendas, os seus resultados, está na sua mão. Então, o que eu tenho para vocês aqui, a minha frase que eu gosto muito, né? Voe. Conheça a sua verdade, tenha objetivos claros, execute. E transforme seus sonhos em realidade, que a chave do sucesso está aqui em você. Mais uma vez, do Levar Shop, eu quero agradecer esse super convite. Quero desejar a todos vocês um ótimo Natal e ótimas vendas. Até mais.